Olá a todos, sejam bem-vindos a esse programa Chimarrão e Informação com o Piva, programa criado pela Grosseries Speak para debater os principais temas, desafios e tendências da suinocultura global. O meu nome é Alexandre, eu sou diretor-geral da Grosseries Speak e contamos com a ilustre participação do colega José Henrique Piva, 40 anos de vivência na suinocultura global, uma personalidade bastante conhecida no nosso setor, tendo passado pelas suinoculturas mais eficientes do mundo, norte-americana, europeia, mexicana e também a brasileira. Para a primeira edição desse programa, estamos trazendo um tema extremamente importante para o nosso setor, que é a peste suína africana e os seus impactos na suinocultura global e também brasileira. Piva, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Alexandre. Um prazer para mim estar aqui com vocês, participar desse evento. Bacana. Piva, acho que a primeira pergunta que a gente teria para fazer para você é uma pergunta que praticamente todo o setor na suinocultura brasileira tem feito. Qual que é o verdadeiro impacto na produção que se estima? A gente tem visto muitos números de algumas entidades como Rabobank, da própria FAO, mas na experiência tua, inclusive com os colegas da PIC, da Ásia, que tamanho de queda na produção se estima para os próximos 2 ou 3 anos? Ok. Alexandre, eu acho que existem números diferentes, não existe um número preciso, tá? Que diga é 20, é 30, ou é 40, ou 50%, mas o que o pessoal, as instituições que soltam esses números falam entre 20% até 50% da queda de produção. Nós, dentro da PIC, estamos muito mais na parte mais baixa, que sendo 20% já é um número bastante elevado. Eu acredito mais em termos entre 20% e 30% deve ser o impacto até o momento. Ele poderá ser maior? Poderá. A situação não está controlada. Tem granjas que foram despovoadas que se recontaminaram outra vez. Então não é uma coisa assim que dá para dizer, saímos do fundo do poço. Tá? Ainda tem risco pela frente. Mas eu diria que dificilmente será menos de 20 e dificilmente será maior do que 50 até o momento. Perfeito. Outra pergunta importante que a gente tem escutado muito visitando os nossos clientes é quanto tempo a suinocultura chinesa levaria para recuperar a sua produção e o que vai ocorrer com a suinocultura de fundo de quintal ou mesmo essa que a gente chama que é de subsistência? Alexandre, eu acho que é um pouco cedo ainda para dizer se vão ser 3, 4, 5 anos. Eu acho que tudo depende, se sair uma vacina, por exemplo, que não deve ser uma coisa assim que está aí visível, pode ser que esse processo seja controlado com muito menos tempo. Agora, se tiver na situação de hoje, isso vai levar anos. Eu não pensaria menos de 3, em hipótese alguma. Tá? Eu seria muito mais entre 3 e 5 anos, tá? Para a coisa poder recuperar, se recompor. Tá? Em relação, a gente sabe que a China tinha muito animal de fundo de quintal, muito produtor pequeno, coisas familiares. Certamente que essas granjas, por um impacto do próprio governo chinês, tá, por um interesse do próprio governo chinês, essas granjas, a tendência delas, uma boa parte delas é desaparecer. Inclusive, o próprio governo tem feito várias campanhas tirando animais de dentro de povoados que antes eram considerados como normais. Tá? Então, a suinocultura está se tecnificando, indo de unidades muito pequenas para unidades maiores. Hoje é comum as 4 ou 5 mil fêmeas, várias empresas construindo. Tá? Mas sempre vai ter aquele... É parte da cultura ter aquele animal no fundo do quintal. Tá? Então, só por lei mesmo que o pessoal vai tirar esses animais. Não é por vontade própria, digamos. A enfermidade a gente sabe que não está controlada ainda, totalmente, que continuam ainda aparecendo episódios. Escutamos inclusive de granjas que não cumpriram o vazio sanitário correto e foram repovoadas. Vários países vizinhos já estão com problema.
Você entende que a Europa também corre risco, não só a Europa Central? Eu acho que o mundo todo tem risco. Por exemplo, os Estados Unidos, eles têm uma grande preocupação em relação à possibilidade do vírus chegar nos Estados Unidos. O meio veterinário fala que, por exemplo, não é se o vírus chegar nos Estados Unidos, é quando o vírus vai chegar nos Estados Unidos. Então, riscos existem para a Europa, existem para as Américas e existe também para a parte um pouco da suinocultura que existe na África também. E, lógico, o risco muito maior é na Ásia, né? Mas eu acho que nenhum continente hoje pode se considerar, estamos protegidos e não precisamos fazer nada, não precisamos nos preocupar. Perfeito. Então, aqui o seu chimarrão. Uma outra preocupação que nós temos, é muito grande aqui no Brasil, que a gente sempre levanta a bandeira, é a biossegurança, né? E a gente tem escutado bastante do setor, dos produtores, comentários de que sim, vale a pena investir na biossegurança, colocam isso como número 1 da lista, mas quando você vai para a prática, a gente acaba não vendo tantas ações assim de investimento na biossegurança. Qual seria o seu recado com relação a isso para o produtor brasileiro, o suinocultor brasileiro? Eu acho que é importante pensar a nível do suinocultor, mas eu abriria mais o leque, pensar na indústria como um todo, incluindo até o próprio governo. Uhum. A gente sabe que o Brasil tem feito um trabalho muito bom na parte de biossegurança. Eu acho que são poucos os países que nunca tiveram problemas nem com PET e nem com PIRS. Isso mostra que o país faz uma boa quantidade, faz coisas para se proteger. O Brasil tem uma grande vantagem, que não importa animais de abate. Os únicos animais que entram no país entram por quarentena, tem um processo a ser seguido. Eu acho que o Brasil faz um bom trabalho em relação a isso. Agora, sempre existe o risco. E em termos de biossegurança, a gente diz o seguinte, nós estamos no máximo de biossegurança, eu acho que é difícil a gente dizer isso. Então, sempre tem alguma coisa a mais por fazer. Eu acho que só pensar de que quando a gente volta para o país de ficar X dias fora da granja, não é o suficiente. Eu acho que é muito mais amplo. Eu acho que é muito mais em termos de coisas que são importadas, principalmente dos países que têm o problema de peste suína africana. Principalmente quando a gente importa equipamentos, quando a gente importa matérias-primas para a produção de ração, principalmente aquilo que entra nas granjas e é consumido pelo animal. Tá? Existe o risco de ingredientes que fazem parte da nutrição animal, que eles podem são considerados como um risco. Os Estados Unidos consideram isso como um dos possíveis vetores, forma do vírus chegar nos Estados Unidos, seria importando produtos, principalmente da China. Ou seja, tem que ter uma integração muito forte entre o setor público e privado, ou seja, o governo, pela vigilância sanitária, investimento em segurança nos aeroportos, conscientização, com também a cadeia produtiva. Você, por residir nos Estados Unidos e estar participando bastante da suinocultura lá, deve ter visto, né, algumas experiências lá com o National Pork Board, do NPPC, que é a Associação dos Criadores de lá, com os produtores. O que você acha que tem de positivo, o que a gente pode copiar das iniciativas na suinocultura americana com relação à prevenção da peste suína? Bom, eu acho que é mais uma coisa, Alexandre. Primeira coisa é vigilância. Tá? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Uhum. Tá? Portos, aeroportos, vias de acesso vindos de qualquer outra cidade que o Brasil tem divisas. Uhum. Sempre existe o risco. Agora, acho que o mais importante é preparar os veterinários ou os próprios técnicos para ter conhecimento e no momento, se acontecer qualquer coisa nessa natureza, para comunicar imediatamente. Não tentar encobrir um negócio que ele pode ter impactos bastante negativos. O que aconteceu na China, por que o vírus, ou por que a doença se disseminou em grande escala, foi talvez por um desconhecimento ou mesmo por uma questão assim, não é. Tá? Eu acho que sempre é importante, eu acho que se tem uma coisa que talvez os Estados Unidos está fazendo um pouco diferente, talvez o Brasil está fazendo, eu não tenho conhecimento,
mas é a parte de treinamento dos veterinários e laboratórios para diagnóstico. Tá? Quando existe alguma evidência que possa caracterizar uma dessas, caso de peste suína africana ou de não saia da granja, entre em contato imediatamente com o veterinário do governo e interdite imediatamente a granja. Eu acho que se tem uma coisa para nós não fazermos é tentar encobrir ou minimizar que isso possa ser. É preferível ter um diagnóstico errado, mas de tomar as ações, do que não, isso não é, e fica na dúvida. A gente sabe que hoje em dia os suínos se movem muito facilmente, ou seja, nós transferimos suínos de um estado para o outro, de uma região para outra, continuamente, diariamente. Então é um risco. Eu não sei quantos suínos são transportados por dia, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de suínos sobem ou descem um caminhão por dia. Tá? Então, fazer essa parte, essa vigilância e ter esses laboratórios para diagnóstico e conscientização dos veterinários é muito, muito, muito importante. Perfeito. Acho que a última pergunta que eu queria fazer para você, nessa participação sobre a peste suína africana, é o melhoramento genético. A gente entende que está avançando muito para a área de resistência a enfermidades de impacto econômico, né? Através não só da seleção genômica, mas também através da edição de genes, que é algo que tá vindo por aí, está em processo de regulamentação. Na tua visão, quanto tempo, mais ou menos, isso pode chegar em escala comercial, pensando em enfermidades não apenas como a PIRS, mas até de repente uma peste suína africana? Bom, hoje não tem coisa assim que sendo trabalhada na parte da peste suína africana, mas tem na parte de PIRS, como também tem em outras doenças. Tá? Certamente que com aquilo que está acontecendo na China, essa prioridade pode mudar. Tá? O que, em termos técnicos para fazer o produto, é uma questão em 1, 2 anos, ou seja, o produto já está sendo produzido, esses animais resistentes. Para eles chegarem no mercado, dificilmente vão chegar antes do ano de 2023, ou seja, nos próximos 3 ou 4 anos, esses animais, principalmente no caso de PIRS. Tá? Agora, quando esses animais já saírem para o mercado, as portas já vão estar abertas e vai ser muito mais fácil para fazer para outros tipos de vírus, seja eles de peste suína africana, ou seja eles para PED, ou seja eles para outras doenças. Alexandre, se você me permitir, eu gostaria de... Eu sei que o tópico aqui é bastante peste suína africana e todos nós estamos preocupados, eu acho que é um ponto muito importante, mas eu diria aqui que uma coisa que deveríamos nos preocupar bastante é a situação de peste suína clássica. A peste suína clássica pode produzir danos similares ou parecidos com a peste suína africana. Tá? Então, eu acho que é muito bom ver que existe uma estratégia para trabalhar a situação de peste suína clássica. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal pergunta muito como está a situação de peste suína clássica no Brasil. Mesmo que seja no norte, é Brasil. Tá? Então, eu acho que é muito importante que, eu acho que aquilo que está sendo feito de treinamentos veterinários, de treinamentos técnicos, treinamento de gerentes de granja, em relação a conhecer o que é o vírus da peste suína, mesmo que ela seja clássica, não é interessante ter, porque ela pode ter os mesmos danos que a peste suína africana, se for pensar em termos de exportação de carne. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada com mais carinho nessa parte da peste suína clássica. Só mais comum. É um comentário muito pertinente e o governo brasileiro, né, através do Ministério da Agricultura, em parceria com diversas entidades, como a própria ABEGS, na qual a nossa empresa está inserida, e a Associação dos Criadores, a BCS, tem feito um trabalho muito forte lá na região norte e nordeste de combate aos episódios de peste suína clássica e contendo isso dentro da zona não livre, né, por entender de fato que é uma ameaça para o nosso setor. O recado é muito importante e a gente de fato coincide com essa tua visão de que temos que tratar primeiro a peste suína clássica e também ter a preocupação na peste suína africana.
num outro ponto, ou seja, a peste suína africana na China ou na Ásia, ela tem um impacto social. Muitos técnicos de alto nível falam que, talvez para a nossa geração, esse será um evento que tem peso para o setor de carnes, para o setor de suínos. Tá? E tem alguns que caracterizam que, talvez para a nossa geração, será um dos grandes eventos que vão transformar, que vão mudar o sistema de produção de suínos, principalmente na Ásia. Tá? Então, não é um evento separado, não é uma coisa só. Tá? É uma coisa que tem um impacto social muito forte, não somente no meio rural, mas para o país, ou para a região, tá? Ou para o continente, que, ou seja, se não controlado, o pessoal caracteriza como um dos grandes eventos da nossa geração. Tá? Coisa que no começo não parecia ser, mas hoje já é bem entendido o que isso representa. Eu acho que poucos imaginavam a extensão que teria esse episódio, né? Considerando um ano atrás para hoje. Sim. Né? Eu acho que em agosto do ano passado, quando foi diagnosticado o vírus na China, ninguém imaginava. E acho que muita coisa ficou como sendo, ou seja, não, isso se resolve fácil. E a coisa tomou dimensões que hoje governo, o setor privado, a indústria como um todo entende que a coisa é muito maior do que estava sendo previsto, ou seja, o que o pessoal via numa primeira fase. Piva, muito obrigado pela tua participação. Trouxe aí brilhantes comentários e troca de experiência, que eu acho que vale a pena a gente ouvir e refletir sobre a suinocultura, o que está passando com a peste suína africana sobre a suinocultura global e brasileira. Agradecemos muito a você por isso. Obrigado, Alexandre. Para mim é sempre uma honra estar com vocês, estar com o produtor brasileiro, ou com o produtor de suínos, ou com técnicos que fazem parte desse segmento. Sempre tem oportunidades para aprender e sempre tem oportunidade para ir crescendo. Muito bom. Muito obrigado. Estamos chegando então ao final do nosso primeiro programa, Chimarrão Informação com o Piva, nessa edição que nós tratamos da peste suína africana e seus impactos sobre a suinocultura global e brasileira. Foi uma satisfação ter você conosco, ouvindo o programa, e até breve.